Bom dia, a paz do Senhor Jesus, tudo bom? Vamos para mais um devocional, aquele que amamos, amém? Na manhã deste dia, glória a Deus, aleluia. A palavra hoje se encontra no livro de 1 Crônicas, capítulo 4, verso 9. Nós vamos falar a respeito de alguém que é mencionado apenas uma vez na Bíblia, que tem o nome de Jabes. Vamos estar lendo nesta manhã, amém? Foi Jabes mais ilustre do que todos os seus irmãos. Sua mãe o chamou de Jabes, dizendo, porque com dores dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, ó Deus, tomaras que me abençoa e alargues a fronteira, que seja comigo a tua mão, e me preserves do mal, de modo que não sobrevenha sobre mim a aflição. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Glória a Deus, aleluia! A Bíblia vai falar nesse capítulo 4 a respeito dos descendentes de Judá. E se destaca a oração que Jabes fez, porque ele fez uma oração assim tão temente a Deus, ele cria no Deus de Israel de uma maneira assim tão eficaz, porque Deus ele ouviu, além de ter ouvido a oração de Jabes, ele atendeu, ele fez o que Jabes havia sentido no coração, né? A Bíblia fala aqui que Deus lhe concedeu o seu pedido. Glória a Deus, aleluia. Invocou o Deus de Israel. Sabia que o que Deus havia feito por Israel, ele sabia do que Deus havia feito, que Deus ele abriu o Mar Vermelho, fez com que aquele povo atravessasse a pé enxuto. Ele sabia que todas as manhãs o Senhor visitava seu povo, dando-lhe maná. Ele sabia que o Senhor respondia à oração dos antigos e com certeza Deus iria manifestar o seu poder e a sua glória de maneira sobrenatural. E eu tenho alguns exemplos aqui nesta manhã que o Senhor colocou no meu coração nesse devocional, amém? Os teus milagres estão a um passo de uma oração, está a uma oração de você. Será que você tem orado ao Senhor? Ou até mesmo você tem acreditado naquilo que de fato você, quando toca os teus joelhos no chão, tem falado com o Senhor? Ou você tem ido pelas suas próprias direções, pelas suas próprias emoções? Nós não somos direcionados com aquilo que nós queremos, mas nós somos direcionados a viver com Deus um grande propósito. E Jabes, ele entendeu isso quando ele disse, eu não sou apenas nascido de uma mulher. Eu não vou me conformar com o nome de alguém que se deparou com a dor e quis me amaldiçoar. Meu nome é Jabes porque minha mãe, em dores, em sofrimento, ela concebeu a minha vida. Mas eu não quero me amparar isso, eu quero me amparar nos desígnios de Deus, nas promessas de Deus, nos benefícios que Deus tem para conceder sobre a minha vida. Foi nisso que ele se resguardou, foi nisso que o coração dele se delatou, foi nisso que ele descansou. Glória a Deus, aleluia. A palavra do Senhor vai dizer que Jabes sabia que Deus era salvador, libertador, ajudador de Israel e em todas as necessidades. Ele sabia que Deus era Deus de aliança, que Deus tinha uma aliança formada com Israel. Ele sabia, ele conhecia quem era Deus, e como eu e você sabemos que nós temos um Pai e nós sabemos que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. É nele que nós devemos confiar. Então eu estou falando, liberando uma palavra sobre a sua vida nesta manhã. O seu milagre está a uma oração de você.
Glória a Deus, aleluia. Jabes fez uma oração porque acreditou que Deus poderia mudar a sua história, a sua realidade de vergonha. Em vergonha minha mãe me deu a luz, mas em glória o Senhor pode mudar toda a minha história. Talvez você está vivendo como Jabes, um período de vergonha, um período de perseguição, um período de afronta, um período de desacreditado. Era assim que Jabes se sentia. Alguém olhava para Jabes, olha, foi Jabes, aquele que a mulher quase morreu. Ao dar a luz, ele era visto assim, ele era lembrado assim. Mas a um passo de uma oração, Jabes, ele faz uma oração e fala: Senhor, que eu não venha ser mais lembrado assim. Que eu venha ser ilustres. Que eu venha ser alguém destacado entre os meus irmãos. Que eu venha ser diferenciado. E isso ele fez em uma oração. Glória a Deus, aleluia. A um passo de oração, Diana estava para ela viver o milagre dela chamado Samuel. A oração de Ana fez com que ela vivesse o seu maior milagre. O seu maior milagre tem que estar conforme à vontade do Senhor. Por quê? Ana precisava ser honrada por Deus, mas Israel precisava de um profeta, de um juiz e de um sacerdote, de alguém que era destacado. Porque Penina tinha filhos, mas Ana tinha alguém que Deus destacou como sendo alguém especial, que abriu uma escola de profeta em Israel. Glória a Deus, aleluia, que ungiu o primeiro rei de Israel, ou o segundo grande rei de Israel. A sua oração faz com que você viva destaques diante de Deus. A promessa do Senhor faz com que você viva grandes e extraordinárias milagres diante daquele que te chamou para viver a promessa. Glória a Deus, aleluia. A palavra do Senhor vai dizer que a oração de Ana fez com que ela vivenciasse o grande milagre chamado Samuel. Qual que é o que a sua oração vai lhe proporcionar? Diaconisa Neila, eu nem oro mais porque eu já não acredito naquilo que pode ser mudado. A minha realidade tem sido tão de vergonha, tem sido tão assim de descarno que eu não acredito mais. Mas eu te convido, o convite de Deus através dessa palavra, em 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9, vai nos falar que ele acreditou, embora ele era desacreditado. Eu vou falar novamente. Ele acreditou, embora seja um desacreditado. Não importa em quem acredita em você, o importante é quem te chamou para viver a promessa. E a promessa faz com que você viva o extraordinário de Deus, mas é necessário com que você ore, com que você busque. A oração nos fala sobre relacionamento. Tenha relacionamento com aquele que te chamou para viver a promessa. Se Ana, ela não ora, ela não se relaciona com Deus, ela não se torna íntima de Deus, como é que Deus vai abençoar ela com essa porta chamada Samuel? Glória a Deus, aleluia. A palavra do Senhor vai falar que a oração de Eliseu para com Deus foi para que Deus mudasse a realidade que estava diante dos olhos do moço que estava ali com ele. Eles estavam no monte e o monte estava cercado de soldados para os matar. E a Bíblia vai dizer que ele fala: agora nós vamos morrer. E a Bíblia fala que Eliseu, ele ora ao Senhor: Senhor, abra os olhos do moço para que ele veja. E a Bíblia vai dizer que quando Deus abriu o olho do moço, ele pôde contemplar que ao derredor deles havia carros e havia anjos guardando e livrando a vida deles. Ele conseguiu ver o milagre de Deus, ele conseguiu ver a realidade sendo mudada diante dos seus olhos, porque alguém fez uma oração.
Ele estava desacreditado, mas através da oração, aquilo que era impossível se tornou possível. Ore ao Senhor, acredita naquele que te fez a promessa. Glória a Deus, aleluia, glorianda, raia, subcanta, raia, súbia. A Bíblia vai nos falar também sobre a oração de Neemias. Neemias, ele orou durante 4 meses, mas Jaconizaneira, ele chorou, mas ele orou ao Senhor, e ele recebeu do rei cartas para entregar para todos os governadores, para restaurar a sorte de Judá. Ele reconstruiu os muros, ele orou ao Senhor, e ele recebeu cartas aonde foi reformado toda a sorte de Judá. A Bíblia vai dizer que de copeiro do rei, ele se tornou governador. Deus, ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. A oração, ela é alimento, ela alimenta a nossa alma, ela faz com que nós vivenciamos grande milagre. A oração de Daniel, quem lembra da oração de Daniel, capítulo 6? Mas a oração de Daniel mandou ele para dentro da cova dos leões. A Bíblia vai dizer que enquanto Daniel, ele orava ao Senhor, ele diz: eu não vou mudar a minha realidade. A minha realidade é uma busca contínua diante de Deus. Independente se essa minha busca contínua vai me mandar para a cova, aquele que eu busco diariamente na oração é poderoso para me tirar de dentro da cova. E a vida dele foi preservada, foi guardada, foi cuidada, protegida pelo Senhor. O Senhor, ele é poderoso para poder te livrar da cova, mas o Senhor também é poderoso para poder te guardar dentro dela. Há um passo de oração. A tua vitória está a um passo da tua oração. Aproxima-te de Deus hoje. Busca Ele em oração. O Senhor, a palavra do Senhor fala: pedi, pedi, dá-se-vos-á. Batei e a porta há de se abrir. É um passo da sua oração para você vivenciar os teus maiores milagres. Glória a Deus, aleluia. A oração de Jonas. Lembra onde ele estava? Ele estava dentro do peixe. Ele estava no profundo. Ele estava no abismo. Abismo nos lembra de inferno. Ele estava numa situação assim insuportável. E a Bíblia vai dizer que ele clamou ao Senhor, e o clamor dele foi respondido pelo Senhor. A Bíblia fala no livro de Jeremias, capítulo 33:3: clama-me e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas, a qual não sabes. A Bíblia vai falar que a oração que Jesus fez em favor da vida do apóstolo Pedro. A Bíblia vai dizer que Jesus, ele fala: Pedro, Satanás, ele veio pedir para que eu deixasse ele cirandar a sua vida, tocar na sua vida. E a Bíblia vai dizer que Jesus, ele orou por Pedro. E a Bíblia vai dizer, mas talvez você vai dizer, Pedro negou Jesus. Glória a Deus, aleluia, ele negou Jesus. Mas a Bíblia também vai dizer que ele se tornou um grande apóstolo de Jesus. Isso quer dizer que a oração pode muito e produz efeito. Ei, o teu milagre está a uma oração de você. O Senhor está te convidando, venha ter relacionamento, porque enquanto Jabes tinha relacionamento com o Senhor, enquanto Jabes ele falava com o Senhor em oração, o Senhor mudava a realidade de Jabes. E qual era a realidade de Jabes? Era uma realidade de dor, de vergonha. Ele era conhecido como alguém que trouxe vergonha para sua família, porque a Bíblia é clara em nos dizer em dores
Foi um cenário a qual ele queria mudar aquela realidade, e a oração de Jabes foi que o Senhor mude a minha história, que o Senhor alargues a minha tenda, que o Senhor me preserve do mal, que o Senhor possa fazer com que tudo isso, toda essa história de aflição não sobrevenha mais sobre a minha vida. Ele não queria mais sobreviver, ele não queria mais sofrer aquela dor de ser lembrado daquela maneira. E ele orou, e a Bíblia vai dizer que o Senhor ouviu e concedeu o pedido de Jabes. O Senhor, ele quer conceder a aflição do teu coração, ele quer conceder alegria para os teus dias, ele quer mudar a tua realidade. A Bíblia fala para cada dia de vergonha, o Senhor tem dupla honra. Foi isso que Jabes ele recebeu, ele entendeu. Ele entendeu que aquele que era poderoso para poder mudar qualquer história, ele era poderoso também para fazer com que o milagre acontecesse na vida dele. Talvez alguém está falando assim, alguém já determinou que eu vou ser assim. Minha mãe disse que eu vou ser assim, então eu vou ser assim. Não! Deus, ele é poderoso para poder quebrar protocolo que o homem disse em favor da tua vida. Glória a Deus, aleluia. Eu sinto a graça de profetizar sobre a sua vida, que todos os dias de vergonha o Senhor vai se converter em dupla honra sobre a tua vida. Não descansa naquilo que o homem já determinou sobre a sua vida, mas descansa naquilo que o céu já determinou sobre você. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Quando a tua oração ela é feita com sinceridade, o Senhor ele concede aquilo que você pede, porque no livro de Tiago, capítulo 4, glória a Deus, aleluia, no livro de Tiago, capítulo 4, vamos lá rapidinho, passeando pela palavra. Livro de Tiago, capítulo 4, versículo 3, vai nos falar o seguinte: glória a Deus, pedes e não recebe, porque pedes mal, para desbanjares nem seus próprios prazeres. O que ele recebeu foi uma mudança totalmente na sua vida, porque o que ele recebeu não foi para que ele gastasse em seus belos prazeres, mas a Bíblia vai dizer que estava em conformidade com o que Deus tinha para a vida dele. A história de Jabes é mencionada apenas uma vez, mas é lembrada até no dia de hoje. Porque quantos Jabes existem por aí acreditando que Deus é poderoso para mudar a sua história? Talvez você está assistindo isso e está acreditando que Deus ele vai mudar a tua história. Então eu te convido nesta manhã a pensar, a agir, a sentir como Jabes ele sentiu e viu diante dos seus olhos Deus mudar toda a sua realidade. Deus alargou a tenda, Deus ele mudou a história, Deus ele fez com que toda aquela história de Jabes fosse estendida e conhecida como alguém que não viveu uma vida de dor, mas que alguém que viveu uma realidade de transformação na presença do Senhor. É isso que o Senhor tem para a tua vida. A tua realidade hoje pode ser de dor, mas eu te convido a dobrar o teu joelho e acreditar naquele que é poderoso para poder mudar qualquer história. Glorianda, raia, subcanta, raia, subia. Escolha hoje viver os teus milagres através das tuas orações. Amém? Que o Senhor te conceda graça e misericórdia. Que o Senhor possa fazer com que você flua em glória diante do testemunho. Assim como Jabes testemunhou o milagre dele, tu também vai testemunhar o teu. Porque Deus ele vai agir e vai fazer na tua vida. Amém?